Deus insiste comigo e com você para que aceitemos essa graça maravilhosa. Por que ficar rejeitando os convites e apelos do Espírito Santo, se Ele é o único caminho, se é a verdade, se Ele é a vida? Você espera ser feliz nessa terra sem Deus? Você nunca será. Porque quando Deus nos criou, Ele projetou um vazio do tamanho seu. O ser humano só pode ser preenchido por Ele. Há um espaço no templo da alma que só cabe o próprio Deus, para que você viva perfeito na plenitude e na potencialidade para a qual você foi criado. Por que não abrir o seu coração e dizer sim para Jesus agora? E dizer, Pai, eu aceito esse sacrifício. O tema do perdão será estudado agora no programa Bíblia Fácil. Nós iremos aprender de que o perdão tem uma dimensão humana e uma dimensão divina. Eu devo oferecer o perdão ao meu semelhante quando ele me ofende e devo buscar quando eu o ofendo. E como funciona em relação a Deus? A quem eu devo confessar o meu pecado? Deus pode perdoar? Quais são as condições que eu tenho que preencher para receber esse perdão? Está começando o Bíblia Fácil. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos ao nosso programa, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos em nossa terceira temporada, numa ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, junto com 10 convidados especialíssimos que vieram aqui para participar dessas gravações. O tema que hoje nós vamos estudar fala a respeito do perdão. O que a Bíblia ensina sobre o perdão? Há uma dimensão humana e há uma dimensão divina para esse tema. E nós iremos abordar esses dois aspectos no estudo de hoje. Você é nosso convidado a participar. Eu quero então convidar você a tomar a sua Bíblia, se assentar confortavelmente e nessa próxima hora estudarmos a respeito do tema o perdão na Bíblia, como ela ensina. Você sabe que aqui no Bíblia Fácil nós acreditamos de que a única regra nossa de fé e prática é a Bíblia. Ela é a autoridade máxima e nós estamos permitindo que ela fale para nós os temas que devemos aprender para ter uma vida segundo a vontade de Deus. Aqui estamos todos prontos para mais uma semana de gravações, mais um tema especial e vocês todos são bem-vindos a esse momento. Quero convidar vocês então a nós orarmos, porque esse é o hábito, nunca abrir a Bíblia sem antes orarmos. Você que está em casa também, eu convido você para participar desse momento especial de oração, pedindo a bênção do Espírito Santo para o momento que vamos estudar a Palavra de Deus. Eterno Deus e Pai, obrigado pelo dom da vida, pela saúde, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos agora para estudarmos a Tua Palavra. Nós aqui nessa ilha, os amigos da Novo Tempo em casa, que Tu possas abençoar a todos nós. E que esse tema possa ficar claro em nossa mente e que nós possamos aprender não apenas a oferecer o perdão àquele que nos ofende, mas também buscar de Ti o perdão dos nossos pecados. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, o tema do perdão é um tema emocionante, porque ele traz cura. E você sabe que as pessoas hoje estão doentes e muitas doenças elas são frutos de uma vida sem perdão. Às vezes, sem o oferecimento ou às vezes, sem a busca. Então, o perdão ele é terapêutico. E vamos aprender mais desse tema. Há uma dimensão humana no perdão. Ou seja, na esfera humana, nós temos essa prática. Há uma dimensão divina, nós com Deus. Então, vamos ler alguns textos da Palavra de Deus e explorar então. O primeiro texto é Salmos 103, verso 3. Mais ou menos no meio da sua Bíblia, você tem aí os Salmos, e eu convido você a ler o Salmo 103. A pergunta que esse Salmo responde é: quem é o único que pode perdoar os nossos pecados? Página 420 do Antigo Testamento, o Salmo 103, 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas
enfermidades. Ele, quem é esse ele aqui? Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Por que só Deus pode perdoar pecados? Porque o pecado ele é ofensivo a Deus. De fato, o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, eles fazem separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, nós criamos um grande abismo entre nós e Deus. Todo pecado, ele é ofensivo a Deus. E o pecado separa o ser humano de Deus. O salário do pecado é a morte. E só há um caminho para evitar esse salário. É a busca do perdão. Porque quem busca o perdão de Deus vai encontrar. Agora, falando sobre o perdão de Deus, vamos aprender sobre qual foi a grande missão de Cristo ao vir nessa terra? Em Lucas capítulo 5, verso 32, Jesus definiu em poucas palavras a sua missão. Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 32, na página 53 do Novo Testamento. Página 53 do Novo Testamento. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Jesus Cristo, ele estava numa refeição com os pecadores. E enquanto ele estava ali, os fariseus criticaram a Jesus por ele estar comendo e bebendo com os pecadores. E então Jesus disse para os fariseus qual era a sua missão. Jesus disse assim: não vim chamar justos, e sim pecadores a quê? Ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Você percebe que Jesus ele gostava de estar com os pecadores? De fato, Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É por isso que Jesus tinha prazer em estar com os pecadores. Ele comia com os pecadores, ele andava com os pecadores. É por isso que multidões iam após Cristo. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa receptiva. Jesus era uma pessoa tão receptiva que até os mais pequeninos, as crianças, não tinham problema em ir até ele. Porque a Bíblia relata que os pequeninos tinham prazer de abraçar, de estar no colo dele. Você consegue visualizar com essas imagens que a Bíblia apresenta como era Jesus Cristo? Jesus Cristo era uma pessoa altamente social. Jesus Cristo se relacionava com as crianças e com os idosos. Jesus Cristo tinha sempre um sorriso, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para oferecer. E não é maravilhoso poder hoje contar com um relacionamento com esse mesmo Cristo? Não é maravilhoso poder saber que Ele é o mesmo, que Ele não muda, e todas as vezes que eu procuro Ele vai me tratar assim? Você sabe qual é a principal tentativa de Satanás quando nós pecamos? É fazer de você uma pessoa sem esperança. É dizer assim: você foi longe demais, não há mais solução para você. Agora você ultrapassou o limite. O diabo trabalha isso na mente das pessoas quando elas pecam. Mas Cristo não é assim. Pelo contrário, Jesus disse: não, eu vou te ajudar, eu vou te reerguer. Eu tenho um plano para você. Você não foi longe demais. Há esperança para o seu caso. Corra para a cruz. Não é extraordinário isso? Quem sabe algumas pessoas que estão nos assistindo agora se sentem amarguradas porque não se sentem perdoadas. Talvez você que está me ouvindo e me assistindo agora pense assim: pastor, pode haver esperança para outros, mas eu fui longe demais. Não, você não foi longe demais. A graça de Deus pode te alcançar aí aonde você está. Há esperança para o maior pecador. Há um hino que diz assim: junto à cruz há lugar para todos nós. Há lugar para ti, há lugar para mim. Há lugar para o maior homicida da história. Há lugar para uma pessoa que cometeu qualquer crime hediondo. Há lugar para um pedófilo. Há lugar para qualquer pecador. Você entende como essa mensagem é poderosa? Você entende como que o perdão está disponível para você? Então vem uma pergunta-chave: o que eu preciso fazer para receber esse perdão em minha vida? Como que eu posso me apoderar desse perdão? A Bíblia apresenta algumas condições básicas para que eu receba o perdão. Vamos aprender então sobre essas condições? 4 condições. Se eu preencher essas 4 condições,
os meus pecados todos serão perdoados. Qual é a primeira condição? Ela aparece em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vá para o finalzinho da sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, verso 6, página 185 do Novo Testamento. Página 185 do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 11, verso 6, nós temos aqui a primeira condição para recebermos o perdão divino. O autor de Hebreus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O autor de Hebreus começa a frase assim: de fato, sem o quê? Fé. É impossível. Então, qual é a primeira condição para que eu receba o perdão divino? Fé. Eu devo acreditar. Fé em quê? Fé na existência de Deus. Fé de que quando eu peco, quando eu cometo algo contrário à vontade dEle, isso é ofensivo a Ele. Mas eu não preciso ficar desesperado nem longe dEle. O primeiro passo que eu tenho que dar é acreditar. Deus existe e com Ele está o perdão, como nós lemos no Salmo 103, 3. Então, se Ele tem o perdão, eu tenho que ir até Ele. E como é que você vai até Deus? Você vai pela fé, certo? Você não pode ver a Deus, os nossos pecados nos limitam a isso. Então, como que você exerce fé? O primeiro passo é você acreditar que Ele existe. Então, você pela fé tem que se aproximar dEle. Como é que você se aproxima de Deus? Talvez aqui nós tenhamos práticas diferentes dessa aproximação. Mas, por exemplo, na minha casa, há um espaço onde eu busco a Deus. Então, aquele espaço da minha casa é um espaço reservado. Todas as vezes que eu vou ali e me ajoelho, eu imagino estar ali aos pés de Cristo. Eu mentalizo isso. Eu mentalizo porque eu não posso ver, mas o mundo espiritual é assim. E quando a gente se aproxima de Cristo e pede a Ele uma audiência, Senhor, eu posso entrar na Tua presença? O Senhor pode me receber agora? Qual vai ser a resposta dele? Sim. Porque ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pelo contrário, ele até faz um convite em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Vinde a mim quantos? Todos. Você pode estar cansado, sobrecarregado, vem a mim. Então, se aproximar de Deus com fé é você ter um local onde você pode se ajoelhar e pedir que Ele venha conversar com você. Você em casa, você tem um ambiente assim? Você tem um local separado da casa, onde o silêncio impera e você pode se ajoelhar e pedir essa audiência? Nós estamos nessa temporada numa ilha aqui em Angra dos Reis. Quantos ambientes próprios nós temos em meia natureza para você se retirar e pedir uma audiência com Deus? Quer o perdão? O primeiro passo é ter fé. Fé para se aproximar de Deus. E como você faz isso? Você escolhe um local tranquilo, onde você possa ouvir a voz do Espírito e você pede essa audiência com Deus. Uma vez que você fez isso, qual é o segundo passo que você tem que dar para você obter de Deus o perdão por todos os seus pecados? Vamos ler mais um texto? Atos capítulo 3, verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. Novo Testamento, página 99. Novo Testamento, página 99. Atos capítulo 3, versículo 19. O texto diz assim, Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Como é que eu tenho o perdão do meu pecado? Como que o meu pecado pode ser cancelado? Arrependimento e mais o quê? Conversão. Então veja, o primeiro passo é eu me aproximo de Deus através da fé. Agora eu preciso me arrepender e me converter. Arrependimento e conversão são duas coisas distintas. O que é arrependimento?
O melhor sinônimo em português para arrependimento é tristeza. Uma pessoa que está arrependida é uma pessoa que está triste por algo que ela fez. Agora, há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. O caso de Pedro, quando ele negou a Cristo, foi arrependimento. O caso de Judas foi remorso. Agora, como que eu posso fazer essa diferença? Eu vou dar apenas um exemplo para vocês, para tornar isso claro na mente de vocês. O que é arrependimento, o que é remorso? Pensem num homem casado. Ele tem a sua esposa, mas todas as semanas ele trai a sua esposa com uma amante. Isso aconteceu uma primeira vez e ele ficou profundamente triste pelo erro que ele cometeu. Ele se arrependeu de todo o coração. Se ele se arrependeu de todo o coração, ele não permite que isso mais aconteça, porque ele ficou triste, ele ficou ferido, porque ele feriu o coração de alguém, porque ele traiu a confiança de alguém, porque ele quebrou os votos matrimoniais que ele fez diante de Deus e de testemunhas no altar. Ele se sente tão mal por isso, que ele aproxima-se de Deus e pede para que Deus o cure dessa traição. E nunca mais ele vai cair nela. Isso é arrependimento. Sabe o que é remorso? Um esposo traz semanalmente a esposa. Toda semana vai para um motel com um amante. Um dia alguém descobre. A esposa descobre. A história vem à tona. E ele agora vai começar a se preocupar com o seu status. O que as pessoas dirão? O que a sociedade dirá? A perca financeira que ele vai ter se acontecer um divórcio. O desgosto dos filhos saberem de que ele é um homem imoral. Ele está preocupado apenas com as consequências do ato. Ele não está triste pelo que ele fez. Ele teme as consequências, não é o ato. Você entende a diferença que há entre arrependimento e remorso? Remorso é sentir medo das consequências, mas não está preocupado com o ato em si. O ato, a pessoa acha prazeroso e não quer abandonar. Essa é uma diferença clara. Se eu quero ter o perdão de Deus, eu não tenho que sentir remorso. Eu não tenho que ter medo das consequências. Eu tenho que ter medo de trair a confiança divina e da pessoa que eu me comprometi a ser fiel a vida inteira. Então, eu sinto tristeza profunda pelo que eu fiz. Agora vem a conversão. O que é conversão? A palavra convergir, ela tem essa conotação em português. Você pode estar caminhando numa direção, dirigindo numa direção, e se você tiver que fazer uma conversão, quer dizer, você vai mudar de direção. Então, o arrependimento deve vir seguido da conversão. Eu sinto tristeza pelo que eu fiz, mas da agora em diante, eu vou caminhar em outra direção. Eu vou converter a minha ação. Eu vou converter o meu comportamento. E isso, é claro, só pode ser feito pela ajuda do Espírito Santo. Porque nós somos seres falhos e dependemos da graça de Deus atuando em nossa vida para que essas coisas sejam alcançadas. Então, aí está. Primeira condição, eu tenho que me aproximar de Deus com fé. Segunda condição, eu tenho que me arrepender, sentir tristeza pelo ato que eu cometi e eu tenho que mudar de direção. Vamos ver qual é então agora a terceira condição. Ela aparece em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Bem no finalzinho do Novo Testamento, 1 João, capítulo 1, verso 9, nós temos aqui a terceira condição para a obtenção do perdão divino. Página 196. Página 196 do Novo Testamento, 1 João 1, verso 9. A terceira condição aqui é apresentada e a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? Toda injustiça. Qual é a terceira condição então? Se confessarmos. Há uma partícula condicional aqui. Se confessarmos. Tem que haver confissão. Agora vem uma pergunta. Para quem eu devo confessar? A quem eu confesso? Então, agora eu vou falar dessa esfera humana e da esfera divina do perdão.
Como que funciona a esfera humana? Vai para Mateus capítulo 18, dê uma olhadinha nas orientações que o Cristo deu a respeito do perdão. Em Mateus capítulo 18. Olhe para o versículo 15. Mateus 18, verso 15, na página 18 do Novo Testamento. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, o que você fez? Ganhaste teu irmão. Então, vai arguir teu irmão se ele pecou contra ti. Se alguém te ofendeu e esse alguém não procurou você para pedir perdão, e isso incomoda você, procure a pessoa. Coloque em pratos limpos. Resolva de uma vez a situação. Mas se você foi o ofensor, você deve confessar o seu pecado. Primeiro, a quem você ofendeu. Então, o pecado ele tem duas dimensões, uma humana e uma divina. Todo pecado atinge a Deus porque o pecado é ofensivo a Deus. Mas há pecados que não atingem ao próximo, apenas a Deus. Deixa eu dar um exemplo. O primeiro mandamento diz assim, em Êxodo 20, a partir do versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Quando você assume um outro Deus acima do Deus verdadeiro, você peca. Mas qual é a consequência desse pecado para algum ser humano? Você ofendeu com esse pecado algum ser humano? Não. Então há pecados que são ofensivos apenas a Deus e não ao próximo. Agora, todo pecado é ofensivo a Deus e alguns atingem também ao próximo. Felipe? Tem uma passagem em Romanos 8, versículo 27, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa intercessão do Espírito é referente também ao pecado. Exatamente. Cometido. Existe um texto do Antigo Testamento que você pode conciliar com Romanos, quando Deus diz assim: quando estiveres andando pelo caminho, ouvirás uma voz por detrás de ti que dirás, esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para nos levar ao arrependimento e à conversão. Jesus, quando falou da obra do Espírito, em João 14, João 16, Cristo também diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem converte, é o Espírito quem nos leva ao arrependimento. Então, de fato, nós precisamos confessar, mas essa confissão, ela só é autêntica se ela é gerada pelo Espírito Santo. É o Espírito quem gera isso em nós. Então, eu confesso a Deus quando eu ofendo a Ele, como o primeiro mandamento que eu mencionei para vocês. Agora, por exemplo, o 5º mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando um filho desonra o pai ou a mãe, o desobedecendo, o tratando mal, o tratando com irreverência, ingratidão. E aqui eu queria aproveitar e dar um recado para aqueles que nos assistem. Quem sabe eu estou falando com um filho agora adolescente que tem sido um filho rebelde, que não tem tratado o pai e a mãe com o devido respeito. Sabe, aprenda uma coisa, nós não temos nossos pais para sempre. A vida aqui nessa terra, ela é passageira e finita. Aproveite cada instante que você tem ao lado do seu pai e da sua mãe para honrá-lo como o mandamento ensina. Sabe por quê? Porque o dia que você vir o corpo do seu pai e da sua mãe deitado num caixão, vai ser tarde demais para você se arrepender. Faça isso agora. Outro dia eu recebi uma ligação de alguém que dizia assim: Arilton, você tem a sua mãe ainda? Ame e respeite ela de todas as formas. Sabe por que eu recebi essa ligação? Porque do outro lado eu tinha um amigo que não fez isso com a mãe dele. E a mãe dele acabara de falecer. Sabe, nós que temos nossos pais, vamos tratá-los com amor, com carinho. Quanta ingratidão eu vejo nos dias atuais. Quantos filhos que se comportam como se os pais
fossem meros escravos. E às vezes só dão valor quando perdem. Mas quando perde, já é tarde demais. Então, devemos buscar o perdão na esfera divina e também na humana. E se eu ofendi meu pai ou minha mãe pelo meu comportamento, eu devo pedir perdão a Deus, porque eu também o ofendi com isso. Mas eu devo buscar também a quem? Meus pais. E dizer assim, olha pai, olha mãe, me desculpe pelo que eu fiz. Eu agi mal. Você sabe que só os grandes fazem isso? Isso é uma atitude de grandeza. A nossa sociedade hoje é marcada por pessoas covardes. Sabe o que é uma pessoa covarde? É uma pessoa que não tem coragem de reconhecer que ela erra, que ela falha. Hoje nós temos muita gente assim, que se sentem o dono da verdade, que acham que nunca erram, que não tem que dar a mão à palmatória, que não tem que dar o braço a torcer. Mas a palavra de Deus ensina que se eu quero perdão, eu tenho que confessar. E se eu ofendi alguém, eu tenho que confessar a esse alguém. Você se lembra da oração do Senhor, do Pai Nosso? Em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante, Jesus nos ensinou a orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Você queria falar, Leila? Sim, pastor. Só mesmo reforçando o que o senhor está nos ensinando aqui. Em relação à Bíblia mesmo, ela nos dá uma boa indicação. O filho pródigo, ele pecou contra Deus e contra o próprio pai. Sim. Ele se distanciou, foi para terras estranhas, pediu que o pai dividisse os bens, ele levou o quinhão dele, gastou tudo e depois ficou pobre, teve que lidar com porcos e comer as bolotas dos porcos. E lembrou que tinha um pai. Poxa, vou voltar para o meu pai? Vou pedir perdão a esse pai. E foi recebido com os braços abertos, calçou um anel bonito, recebeu sandálias nos pés, vestes novas. Assim é Deus conosco. Deus nos concede as bênçãos, né? Sim. Depois do arrependimento, do confessar nosso, aí Deus dá aqui o exemplo do filho pródigo. Ele recebeu todas aquelas benevolências. E qual foi o momento? Presentes. Qual foi o momento que ele decidiu voltar? Aonde ele estava quando ele tomou essa decisão? O filho pródigo, ele estava num sofrimento. Ele estava lá em terra estranha, como um escravo, digamos Cuidando assim. de quê? De porcos. Então veja, o filho pródigo, a sua história ilustra perfeitamente o tema de hoje. O filho pródigo estava na pocilga, no meio dos porcos. E ele então se lembra do pai dele, de quem é o pai. E ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Você está vendo aqui a esfera humana e a esfera divina na história do filho pródigo? Eu pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno. Isso é confissão. E ele foi confessar. Eu vou voltar a essa história no final do estudo de hoje. Mas nós vamos dar mais um passo, mais uma condição. Falamos que eram 4 condições. E a 4ª condição eu mencionei para vocês em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, 12 aparece a 4ª condição. Nós iremos para um breve intervalo comercial e assim que voltarmos, nós iremos analisar a 4ª e última condição para ter acesso ao perdão divino. Fique conosco, já já voltaremos. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o tema o perdão. E estamos repassando aqui 4 condições necessárias a obtermos o perdão divino. Nós já vimos que a primeira condição é se aproximar de Deus com fé, crendo que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quem busca a Deus vai ter o galardão, mas isso só pode acontecer se nós exercermos fé. Uma vez que eu acredito que Deus existe e desejo buscá-lo, agora eu devo dar o segundo passo. Nós estudamos aqui a respeito do segundo passo. E qual foi o segundo passo para que eu obtenha o perdão de Deus? Eu tenho que fazer o quê? Me arrepender. E nós aprendemos que arrependimento é sentir tristeza pelo pecado.
E que eu devo agora dar o terceiro passo, que é o quê? Confessar. Eu confesso o meu pecado para que Deus me perdoe. E ficamos agora de estudar a quarta e última condição para a obtenção do perdão. Você que nos assiste em casa, se você deseja receber o nosso guia de estudo Bíblia Fácil, para acompanhar todas as semanas do programa, entre em contato conosco através do telefone, operadora 12 21 27 3121, ou acesse o nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil, preencha um formulário online que existe ali e nós enviaremos pelo correio a revista para você. Se você ainda não dispõe de telefone nem internet, nós vamos colocar também o nosso endereço postal da Novo Tempo. E você então escreve uma carta para nós, manda para esse endereço e nós também iremos atender você. Aproveite e entre no facebook.com/Bíblia Fácil, curta a nossa página, coloque ali os seus comentários e vamos participar cada vez mais desse estudo da Palavra de Deus. Terminamos o primeiro bloco dizendo que a quarta condição para a obtenção do perdão divino aparece em Mateus capítulo 6, justamente na oração do Pai Nosso, essa oração que é tão popular em nossos dias. E o versículo 12 diz assim, Mateus 6, 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos nós perdoado a quem? Os nossos devedores. Interessante, aqui está uma das condições mais difíceis para a obtenção do perdão. Eu não posso obter o perdão divino a menos que eu esteja disposto a oferecer o perdão àqueles que me ofendem. Essa é a condição. Você percebe que nós, seres humanos, somos muitas vezes insensíveis e nós temos relutância em oferecer o perdão a Deus? De fato, o perdão é terapêutico. E quando alguém está disposto ou tem facilidade em perdoar as ofensas que ele sofre, Deus o perdoará e ele será curado emocionalmente. Há muitas pessoas que carregam traumas emocionais. Há pessoas que construíram castelos mal assombrados com o passado. Há pessoas que vivem no passado. Sabe por quê? Porque em momento ou outro alguém fez alguma coisa que mexeu com sua vida, que causou um trauma. Sabe, a palavra trauma é uma palavra grega. Ela é usada hoje na medicina para falar de um rompimento, de uma quebra. Isso é usado como um trauma. Mas na linguagem psicológica, o trauma pode falar de um acidente no passado, de um acontecimento, de um evento que também tirou o nosso curso de vida. Isso pode ser um acontecimento de infância. Isso pode ser uma coisa que você viveu na adolescência. Em algum momento alguém fez algo muito mal para você e a gente tem a tendência de carregar isso conosco. Mas se você fica carregando essas coisas com você, a sua bagagem ela vai aumentando mais e mais. E a bagagem fica muito pesada. Por isso que o perdão é terapêutico. Nós temos então que oferecer o perdão. Oferecer o perdão para aqueles que nos ofenderam. Se alguém fez uma coisa que muito te magoou, perdoe a pessoa. Deixe isso no passado. Porque quando você não perdoa, você não se livra desse peso. Você continua carregando isso sozinho. Talvez eu possa estar falando para alguém que nos assiste agora, que sente profundas dores de um evento do passado, da infância. Alguém que deveria cuidar e respeitar você fez algo que muito te ofendeu. Deixe isso no passado. Perdoe essa pessoa. Você pode perguntar assim ou dizer, mas pastor, não é fácil, não foi você quem viveu. Às vezes é fácil quando você bate, né? Mas quem apanha não esquece. Mas a gente tem que aprender a esquecer, tem que aprender a perdoar, porque nós lidamos com seres humanos e os seres humanos são falhos por natureza. Quando nós começamos a entender, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe como Deus também é. E nós não podemos buscar o perdão de Deus a menos que perdoemos ao nosso próximo. Agora Deus faz uma linda promessa. Quando eu busco o perdão divino, o que Deus faz com o meu pecado? Em Isaías capítulo 43, verso 25, nós temos um texto extraordinário. E esse texto, numa linguagem poética, ele descreve a ação divina para com o nosso pecado. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 25, na página 493 do Antigo Testamento.
página 493 do Antigo Testamento. Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou os que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados o quê? Não me lembro. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Dê uma olhadinha no próximo capítulo. Capítulo 44, verso 22. Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Que coisa extraordinária. Você se sente preso a um pecado? Você se sente culpado por algo que você fez que ofendeu a Deus, ou talvez ao próximo, alguém que você ama? A promessa divina é: eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Deus esquece completamente. Abra sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 7. Vai para frente um pouquinho. Em Miqueias, capítulo 7. Olha o versículo 19. Aí mesmo, no Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Na página 616. Página 616 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia, mas olha que linda promessa Deus faz em Miqueias, no capítulo 7, verso 19. Miqueias 7, 19. Deus diz assim para mim e para você: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. É lá que Deus se compromete a lançar os nossos pecados. Sabe, há oceanos profundos. Há oceanos onde as águas são profundas. E no fundo desses oceanos, o ser humano não consegue chegar. É lá que Deus promete lançar nossos pecados. Por isso há perdão para mim e para você. Paula, você tem uma pergunta? Sim. Pastor, Jesus ele perdoa o ser humano se nos arrependermos, né? E se conversarmos com ele e ele realmente verificar que nós estamos arrependidos daquilo. E como acontece em relação a ser humano com outro ser humano perante a Deus? Como Deus ele enxerga da forma com que a pessoa, ela de certa forma errou com a outra pessoa e a outra pessoa pode perdoar ela sem houver a conversa, sem a outra pessoa se arrepender? Entendi. Um perdão sozinho, né? Imagino que você Oculto. fale de alguém que ofendeu e não buscou perdão, mas você, mesmo sem que a pessoa tenha buscado, você estende o perdão, é isso? Exatamente. Ok. Na esfera humana funciona como na esfera divina. Você, para pedir o perdão, tem que buscar. Quem não busca a Deus e ao próximo para pedir o perdão, não tem acesso ao perdão. Nós temos que buscar. Agora, o oferecimento do perdão, ele acontece da seguinte forma: já que ele é terapêutico, eu posso perdoar alguém que me ofendeu, mesmo que ele não tenha vindo me pedir perdão. Por quê? Porque se eu não perdoo, isso pode ser um empecilho na minha própria vida. Deus não precisa fazer isso porque ele não ofende ninguém. Deus não erra. Deus é amor sempre. Mas nós erramos. Então, quando alguém ofendeu você, mesmo que ele não tenha vindo te procurar e pedir perdão, será benéfico para você se no teu coração você já colocar essa situação no passado. Tem pessoas que não perdoam e dizem assim: eu não vou perdoar fulano de tal porque ele nunca me veio pedir perdão. Ele tem que reconhecer que ele errou contra mim. Mas o que Jesus está pedindo aqui em Mateus 6,12? Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve, independente se ele buscou ou não. Então, de fato, o que Deus quer é um coração bondoso. Deus quer um coração perdoador, um coração que entenda as falhas alheias, porque com o mesmo peso que você tratar os outros, um dia também você será tratada. Essa é a lei da ação e reação no universo celestial. Devemos nos colocar no lugar do outro, é isso? Exatamente. Eu tenho que me colocar, é exercer compaixão, não é isso?
O que é compaixão? Empatia. Não é empatia? Compaixão e empatia são as mesmas coisas. Eu me colocar no lugar da pessoa. Então eu tenho que entender que tem pessoas que têm dificuldade em pedir perdão. Mas esse é um problema que ela enfrenta. Eu não posso trazer isso para a minha bagagem emocional. Eu tenho que ter um coração aberto e perdoador para oferecer a todos. Jesus falou assim, Pedro se aproximou de Cristo um dia e falou assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até quanto? Até 7 vezes? Pedro perguntou assim, até 7 vezes? O que Pedro estava querendo dizer? Porque 7 na Bíblia é um número da perfeição. E para o judeu, perdoar 7 vezes era um ato de grandeza. Perdoar 7 vezes o mesmo pecado. Então, se uma pessoa falhar com você, no mesmo ponto, aí Pedro pergunta assim, eu devo perdoá-lo até 7 vezes, Senhor? Qual foi a resposta do Cristo? 70 vezes 7. Não é 7 vezes, Pedro, mas é 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, se uma pessoa falhar com você 490 vezes no mesmo pecado, perdoe-a. Bom, se essa é uma lição do Cristo, transfira isso para o universo divino agora, para o ambiente divino. Como que é Deus? Deus é um pai neurótico que fica fiscalizando você para saber onde está o seu erro para apontar o dedo? Deus é um pai neurótico que fica criticando você por tudo que você faz? Não. A Leila trouxe à nossa memória a parábola do filho pródigo. Aqui está o garoto, no meio da pocilga. Não havia lugar pior para o judeu. Sabe por quê? Para o judeu, o porco é um animal imundo. De fato, a Bíblia diz que o porco é imundo, em Levítico 11, verso 7. Que a sua carne não deve ser comida, como outras carnes. Veremos esse assunto mais à frente. Mas era um quadro muito terrível pintado para um judeu. Um garoto no meio dos porcos e dividindo a comida dos porcos. Sabe quem é que está assim? O pecador. Aí é o quadro do pecador que ofendeu Deus e ofendeu ao próximo. Ele está longe de Deus. E Jesus começou a contar a história e disse assim, esse garoto, longe do pai, ele sentiu no coração o desejo de voltar para a casa do pai. É o Espírito Santo quem produz isso em nós. E ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. O Espírito provocou isso no coração do pai, mas o filho só voltou porque sabia quem era o pai. O filho só voltou porque o filho tinha certeza de que o pai o receberia. E de fato, na história contada por Cristo, quando o filho vinha longe na estrada, diz Jesus, o pai o avistou. Se o pai avistou o filho quando ele ainda vinha longe na estrada, isso ensina uma coisa. Os olhos do pai nunca saíram da estrada. Porque você só pode ver quem vem longe na estrada se você está olhando para a estrada. Todos os dias, o pai nunca tirou os olhos da estrada. E quando o filho aproximou longe, o pai o correu. O pai não o repreendeu. O pai não o criticou. O pai o abraçou. O pai colocou no seu dedo o anel que dizia assim, você nunca deixou de ser filho. Trouxe as vestes festivais. Mandou que se matasse o novilho cevado. Preparou um banquete. E no meio da festa o pai declarou, este meu filho amado estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Nós, longe do pai, podemos até respirar. Você pode até trabalhar. Você até pode estudar. Você até pode negociar. Mas longe do pai, você é um cadáver ambulante. Porque longe do pai, nós estamos mortos espiritualmente. Roberto? Continuando o filho pródigo, parece que o irmão dele não teve uma atitude assim tão nobre quanto a do pai. Queria que o senhor explicasse aí, que eu fui entender isso, começar a entender há pouco tempo atrás. Isso aí. Você tem duas atitudes aqui, né? O filho mais velho, quando percebe a festa, ele volta-se e pergunta para o empregado, o que está acontecendo?
O empregado diz assim para ele: o teu irmão voltou. O filho mais velho procura o pai e diz assim: pai, há tantos anos eu te sirvo e o senhor nunca me deu um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Agora esse teu filho aí, ele gastou toda a fortuna que o senhor tinha, foi para uma terra distante e ele voltou sem nada e o senhor dá uma festa? O que nós aprendemos com o filho mais velho aqui da história? Pense nas palavras dele: pai, há tantos anos te sirvo. A palavra aqui para serviço é a mesma palavra de escravo. Ou seja, pai, há tantos anos eu sou teu escravo e você nunca me deu um cabrito para me alegrar. O pai responde ao filho dizendo assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe o que essa história nos ensina? Várias lições. Ele se sentiu escravo, né? Sim, várias lições, mas uma delas é essa. O filho estava dentro de casa, mas se sentia o quê? Um escravo. Não se sentia como um filho. O pai disse assim: escravos eu tenho muitos, mas filhos quantos eu tenho? 2. Filhos eu só tenho 2. Você entende o que a parábola quer nos ensinar sobre o perdão de Deus? Deus não quer escravos dentro de casa. Deus quer filhos. Deus não quer pessoas que se comportem como escravos, que vivam como escravos, que comam como escravos, que use o linguajar de escravos. Deus não quer isso. Deus quer filhos. Escravos havia muitos na fazenda. Filhos, ele só tinha 2. Você é esse filho que está longe. Deus quer você de volta para os braços dele. Deus não quer você como um escravo que sirva por obrigação. Deus não quer um serviço assim. Deus só aceita o serviço por amor. Se o amor não é a motivação da tua obediência, da tua dedicação, do teu serviço, ela não será aceita por Deus. Sabe o que Deus quer? Deus quer serviço por amor. Deus quer o filho de volta. Por onde você anda? Quais são as estradas da vida que você tem percorrido? Ao olhar para o seu coração agora, você se sente como esse garoto, numa pocilga, sem nada, longe do Pai. Pensa no Pai agora. O Pai está de braços abertos. O Pai te convida você para voltar. Por que você não volta? Eu estou falando agora para alguém que um dia serviu o Senhor, para alguém que um dia já se assentou nos bancos de uma igreja e trabalhou para Ele, e hoje está longe dos caminhos. Você está iludido com os brilhos do mundo, com as falsas amizades. Uma hora você pode perder tudo. Então volta para os braços do Pai. E se nós aqui estamos longe dEle, fizemos coisas que não agradaram a Ele e ao nosso próximo, há esperança, nós podemos voltar. O que devemos fazer? Nós devemos tomar a decisão de voltar aos braços do Pai. Por isso, vamos meditar nisso. Vamos ouvir a voz desse Pai que nos ama e nos deseja receber de volta. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, em busca do perdão, nós ouviremos da parte dele sempre um sim. Porque Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados, nos conceder um novo coração e nos ajudar em nossa jornada. Muitas vezes, nós falhamos, caímos. O que não pode acontecer é nós ficarmos prostrados. Porque a intenção do diabo é nos manter longe do Pai. Mas pense no Pai como na parábola do filho pródigo. O filho se distancia, mas o Pai nunca tirou os olhos da estrada. O Pai sempre esteve de braços abertos. E o Pai te convida agora a você voltar para Ele. E nós, o que precisamos deixar nesta hora no passado? A quem precisamos perdoar? A quem precisamos pedir perdão? Vamos colocar nossa vida nas mãos do Pai e deixar que Ele faça em nós todos os milagres que são necessários para que a nossa vida esteja em harmonia com o céu. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado porque a Tua graça nos alcança. Obrigado porque em Ti há o perdão. Contigo está o perdão para dar àqueles que o pedem.
nós humildemente queremos vir em Tua presença nesta hora e suplicar que nos perdoe. Perdoe-nos, Pai, às vezes que fomos insensíveis, que ofendemos aqueles que nos amam, que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, bom Deus, a buscarmos esse perdão e a caminharmos na Tua presença. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que deixamos de ouvir a Tua voz. Trilhamos os nossos caminhos, fizemos a nossa vontade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pela falta de fé, por queremos agir sozinho, por termos sido independentes do Senhor. Nos perdoe, Pai. E agora restaura a nossa vida. Restaura, bom Deus, a nossa emoção. Restaura o nosso afeto. Conceda-nos um puro coração que possa Te amar e amar ao semelhante como a nós mesmos. Que a Tua graça nos alcance todos os dias da nossa vida e que um dia estejamos na Tua presença para todo sempre. Em nome de Cristo Te oramos. Amém. No próximo programa, o maior acontecimento da história será a gloriosa volta de Cristo para todos nós. Esse será o maior acontecimento. Quando Jesus voltar, haverá um grupo de pessoas que fugirão desesperadas. Sabe por quê? Porque esse grupo de pessoas não se preparou para a volta de Jesus. Esse grupo de pessoas não amou a Cristo e sua vinda. Esse grupo não está pronto. O Apocalipse capítulo 6 tem uma linguagem dramática e diz assim: eles vão pedir às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Os ímpios estarão desesperados, fugirão desesperados. E por que fugirão? Porque esse que volta sobre as nuvens dos céus não é um desconhecido, é um conhecido. É uma pessoa a quem ouvira falar de Cristo, mas nunca se importou. Ele ouviu do Evangelho, mas ele nunca levou a sério a vida religiosa. Por isso eles fugirão. Do outro lado, você terá um grupo de pessoas que estarão de braços abertos e dirão assim: eis que esse é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação, alegraremos e exultaremos. Por quê? Porque esses se prepararam. Então, eu e você vamos estar em um dos dois grupos. Em qual grupo você vai querer estar? Você que me assiste em casa, ninguém poderá escapar da volta de Cristo, porque Ele voltará e todos os vivos verão. Nós estaremos num grupo ou em outro. Agora, sabe o que vai determinar em qual grupo eu estarei? É o que eu faço hoje com a minha vida. É se eu me importo com a religião, se eu sou uma pessoa estudiosa da Bíblia, se eu pratico os ensinamentos de Cristo, se eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.